Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar agora sobre cura interior. É um assunto que interessa a todo mundo, porque todos nós precisamos de cura, não é verdade? Nós vamos ser curados a vida inteira, o resto da nossa vida. E, quanto a isso, tem muita gente que fala mal dos carismáticos, não é? Mas será que os carismáticos ajuntaram todos os doentes que existem numa cidade e botaram todos eles são carismáticos? Por que que sempre os carismáticos estão atrás de cura? Bom, a cura Jesus fazia porque ele precisava demonstrar que ele tinha poder. Se Jesus não curasse, as pessoas não iriam atrás dele, não é verdade? Mas a vontade de Jesus não é apenas que você não tenha uma dor de barriga, que você não tenha uma dor de cabeça, um tumor. Quando Jesus curava, as pessoas se convertiam. Então a cura de Jesus é diferente da cura do médico, porque é impossível você se sentir tocado por Jesus e você não se apaixonar por ele. Não é? Então, quando Jesus passava e curava, as pessoas sentiam uma grande necessidade de mudar de vida. E os carismáticos, eles sabem perfeitamente que não existe apenas a cura física. Você está com dor, você toma um comprimido, pronto, você não precisa de Jesus. Passou a dor. Não é assim com Jesus. Quando Jesus curava, as pessoas se convertiam. E eu mesma já fui rezar para muitas pessoas, vocês também já devem ter tido essa experiência, de você ir a um hospital, por exemplo, rezar por uma pessoa muito enferma, muito. Numa UTI, desenganada. E você vai rezar para a pessoa e aquela pessoa está cheia de Deus. Você fala, o que eu vim fazer aqui? Eu rezando para essa pessoa, eu me senti tocada por Deus. Não é verdade? Ela está ruim, talvez ela morra, que chegou a hora. Mas ela está ligada a Deus. Quando? Pode ser que hoje eu estou aqui, vocês estão aqui com saúde, e nós temos problemas gravíssimos comportamentais, problemas emocionais sérios, que nós estamos com saúde, mas estamos longe de Deus. Por que nós precisamos de cura? Nós precisamos de cura porque sabemos que temos grandes pecados. Por isso que os carismáticos vivem atrás de Jesus. Você pode estar até com saúde física, mas você pode ser mentiroso, você pode ter uma tara, você pode ser preguiçoso, avarento, mesquinho, covarde. E isso são coisas que separam de Deus. Não é verdade? Então, nós precisamos pedir ao Senhor a cura interior dessas doenças que são mais graves do que um câncer de uma pessoa que está morrendo e está cheia de Deus. Então, a cura interior é a cura do comportamento, é a cura dos valores, é a cura da maneira de pensar, é a cura da maneira de agir. E nós vamos pedir para Deus tirar de nós, arrancar de nós a raiz daquele problema. Você não nasceu mentiroso, você não nasceu tarado, você não nasceu drogado. Aconteceu alguma coisa na sua vida que quebrou você, que magoou você. Talvez você não tenha tido a oportunidade de conhecer Jesus e de rezar na hora em que os problemas estavam acontecendo. E o que aconteceu com você? Você foi adoecendo emocionalmente. E a partir da sua doença emocional, você pode ter uma doença física, é claro, também.
Então, gente, a cura pelo Espírito Santo é uma cura completamente diferente. É uma cura maravilhosa. É aquela cura que Jesus dá para a gente e Ele mostra a causa, a raiz. Quando Jesus cura, Ele tirou o porquê daquela enfermidade. E é por isso que as pessoas se transformam, se modificam e se apaixonam por Deus, porque é impossível ser tocado por Jesus e não se apaixonar por Ele imediatamente. Uma coisa que precisa ficar claro para vocês é o seguinte: adivinhação é diferente de inspiração. Acontece muito com a gente que é de oração, fala assim: espia aí onde que eu perdi meu anel. Espia aí para mim aonde foi que o meu marido me traiu. Não é? Não tem nada a ver. As pessoas que são adivinhas, ou por controle mental, por mentes lapidadas para adivinhar, ou por pessoas que estão inspiradas mesmo pelo espírito de adivinhação, elas veem aquilo que elas querem ver. Então, você vai numa cartomante, você vai numa sensitiva, você vai num macumbeiro, você vai aonde você quiser e pergunta o que você quiser. Mas as pessoas que são inspiradas pelo Espírito Santo, elas só podem ver aquilo que Deus mostra. E mais nada. Então não adianta você pedir para uma pessoa inspirada por Deus qualquer tipo de pergunta nesse sentido, para saber, para bisbilhotar. Deus mostra e Ele tem as prioridades dEle. Por exemplo, sempre conto esse exemplo, porque eu não esqueço disso. A gente podia contar muitos exemplos, mas veio uma vez na Nossa Senhora da Salete um pai aflitíssimo com um jovem muito inteligente, mas com um problema emocional assim grave. E aí veio o menino para a oração, um jovem já, e quando foi na cor interior, o Senhor mostrava que um dia ele machucou o pé, e ele teve que ir para a escola com um pé sem sapato e o outro pé com sapato e com o dedo enfaixado. E aí foi falado: o Senhor está curando um trauma do passado, que você foi para a escola descalço e riram de você. Aí o pai disse assim para mim: mas eu trouxe um menino aqui com um problema grave, emocional, e a senhora me fala que ele me enfaixou o pé. O que tem que ver uma coisa com a outra? Não é? Mas Deus sabe muito bem qual é a prioridade da cura que Ele vai dar para você. Com certeza absoluta, aquele momento que ele se sentiu humilhado. E Jesus estava tirando aquela vergonha que ele passou. Com certeza aquilo era causa de desequilíbrio emocional para ele, não é? Às vezes a gente vê assim, 10 filhos, a mesma comida, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma escola, às vezes até a mesma roupa que vai passando um para o outro, e uns têm os problemas grandes, os outros não. Então, tudo o que nós sentimos é muito importante. Para uma criança deixar cair o doce no chão é um problema gravíssimo. Ela vai chorar muito, para você não é, mas para ela é. E talvez o que me toque mais, o que me magoe mais, para você não ofende. Não é assim? Então, quando aparecem curas interior, que Jesus vai mostrando, tudo o que Jesus mostra é muito importante. Faz parte. E o Senhor sabe aonde Ele vai tocar. Quantas vezes alguém leva alguém para oração? E eu falo: Jesus está tocando assim. Mas quem está assim sou eu, não é ela. Eu trouxe ela para rezar e eu que estou recebendo oração. Eu falei: não sei, fala com Deus. Não é? Deus sabe
aonde Ele vai tocar em você? O que é que está pior em você? Eu sempre dou um exemplo assim. Ai, reza para mim que eu estou morrendo de dor de cabeça. Aí, o Senhor mostra, olha, teve uma briga na sua casa. Aí, brigou. Então, não adianta Jesus tirar a sua dor de cabeça. Seria mais importante que Jesus tirasse a sua agressividade. Não é? Porque é baixaria, é palavrão para todo lado. Depois, é lógico, você ficou com dor de cabeça e você quer que reza para a dor de cabeça? Tem que rezar para a sua raiva. Tem que fazer oração de perdão. Vocês estão entendendo como é a cura interior? Então, isso é muito sério, isso é muito importante. Todas as dores que a gente tem fisicamente, antes teve uma causa emocional, uma causa espiritual, e nós temos brechas, não é? O nosso comportamento não é bom. Nós precisamos sempre melhorar, sempre mudar, porque somos orgulhosos, avarentos, ciumentos, invejosos, preguiçosos. Nossa língua é um dardo, né? Mortífero. A gente prejudica as pessoas. A gente faz coisas ruins, a gente pensa coisas más, a gente deseja a morte, a gente planeja a vingança. Não é? E depois, tudo isso vai fazer com que a gente adoeça. Então, é importante a gente entender bem o que é a cura interior. Deus tem as prioridades. E falando em adivinhação, em Atos 16:16, tinha uma mulher que tinha um espírito de Pitão. E onde São Paulo ia, ela acompanhava São Paulo e falava, eu sei quem você é servo de Deus, você está aqui em nome de Deus, sei lá o que ela falava. E São Paulo foi ouvindo. Até que um dia ele se encheu e falou assim, em nome de Jesus, eu te ordeno que saia dessa mulher espírito de Pitão, espírito de adivinhação. Deu para entender? E aquela mulher nunca mais pôde cobrar consulta e nunca mais pôde adivinhar. Inspiração, vocês vão ver na Bíblia que nenhum profeta e que nenhuma pessoa de oração fica inconsciente. Cada profeta tem o seu estilo, a sua maneira de falar. Uns eram mais cultos, outros eram mais simples. Mas Deus não pegava ninguém e tirava a consciência da pessoa para a pessoa poder falar. E muitas vezes nós fomos em lugares em que a pessoa estava inconsciente, babando, rosnando, um dia falando grosso, outro dia falando fino, e a gente vai lá e se consulta com essas entidades, não é? E isso também é causa de doença. Nós acreditamos em anjos e temos que acreditar nos demônios. Nós acreditamos nos anjos da paz, da alegria, das viagens, das crianças, dos estudos. Não é assim? A gente chama os anjos da prosperidade, da inspiração, da união. E também nós temos que acreditar nos demônios. Todos os nossos sentimentos, eles têm um limite. Por exemplo, vou dar um exemplo, vocês vão entender. Jesus chorou quando Lázaro morreu, quando ele viu Jerusalém, o que ia acontecer com aquela cidade. Jesus chorou. Ele sentia tristeza, ele sentia medo, mágoa, ansiedade, não é verdade? Só que o que aconteceu? Por exemplo, comigo, quando um filho meu morreu, eu chorava tanto e não podia parar. Eu não sabia por quê, mas eu não podia parar. Mesmo que eu quisesse, eu não podia mais. É claro que é um problema emocional, médico precisa, tal, vamos buscar os médicos e os medicamentos. Mas uma vez, rezando por uma pessoa que estava na mesma situação e que chorava sem parar, eu repreendi.
Em nome de Jesus, eu te repreendo o espírito de choro. Parou imediatamente. Então, os demônios, eles têm nomes. Quando eles pegam pessoas endemoniadas, com surto demoníaco, eles se apresentam, em nome de Jesus, eu te ordeno que você me diga o seu nome, e eles dizem, meu nome é palavrão, eu não vou sair porque ela não para de me chamar. Meu nome é bebedeira, gozação, destruição, sedução, embriaguez. Meu nome é vício. Meu nome é choro. Entendeu? Meu nome é medo. Então, tudo que passa de um limite, nunca é demais se você repreender. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de inveja que eu estou agora. Vocês entendem? Vocês têm que dar nome às coisas. Porque não é a gente que cura, não é a gente que liberta. Eu costumo falar assim, olha, comigo você pode, mas com Jesus não. Cai fora. Deu para entender? Então a gente precisa aprender a rezar direito. Se eu acredito nos anjos, eu acredito nos demônios. E para cada coisa ruim, existe um demônio que pode estar atuando na sua parte espiritual. Não é? Agora não vai dizer que tudo é o demônio. Como eu falei, Jesus chorou. Ele ficou triste, nós choramos. Mas passou do limite, você já pode repreender. Você deve repreender, você precisa repreender. Tudo que você vai sentindo. Jesus, eu repreendo essa tentação que eu tenho agora. Jesus, eu repreendo esse impulso que eu tenho de matar essa pessoa. Pela minha vontade, eu matava essa pessoa agora. Eu repreendo isso em teu nome. Deu para entender? E nós, como pais e como mães, também podemos repreender as coisas ruins nos nossos filhos, na nossa família, pelo sacramento do matrimônio, você e seu marido e sua esposa, vocês formam uma pessoa só. Ele está com o diabo, eu estou com Deus, quem vai ganhar? Deu para entender? É importante que vocês aprendam a pedir cura interior. Que vocês entendam que não é só quando dói aqui ou dói ali, é que se reza e pedindo a cura. Nós temos falsas enfermidades, não é? Falsas enfermidades são aquelas enfermidades que a causa é espiritual. Então, você foi num terreiro, numa macumba, tomou passe, tomou o remédio cruzado, tomou o remédio de uma pessoa espírita, fez qualquer coisa, você vai ficar doente, querendo ou não querendo. Principalmente se você rezar, aquela contaminação não vai ficar com você, você vai se revoltar inteirinho, vai acontecer alguma coisa, até que você aprenda a fazer a renúncia disso e, às vezes, a enfermidade passa imediatamente. Quantos cânceres, quantas coisas acontecem quando a pessoa só tem contaminação, a gente vai lá, Jesus tira a causa, a pessoa renuncia, confessa, comunga e sarou. Quantas? Então fala, o grupo de oração. Não é o grupo de oração, é você. Você rezou, você renunciou, você aceitou Jesus como seu Senhor, você foi curado. Por isso que acontecem graças e graças e graças e graças. Não é? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma enfermeira. Eu sempre dou esse mesmo exemplo porque eu acho que ele dá para entender muito. Ela tinha uma alergia, de repente ela inchava, coçava, ia para o pronto-socorro, inchava a boca, a língua, era uma coisa horrorosa. Aí ela veio para a oração uma vez, 2 vezes, até que um dia o Senhor mostrou que ela instrumentava aborto. Aí foi evangelizada, e ela falou, eu instrumento aborto porque é o meu ganha-pão, eu sou arrimo de família, não posso perder esse emprego, e eu tenho que continuar. Bom, se você não renuncia a compactuar com esses assassinatos, infelizmente, não é? Você deve procurar talvez um macumbeiro, quem sabe ele possa te ajudar. Você precisa se converter para Jesus. Resultado, ela se confessou.
desistiu da profissão, não da profissão, mas daquele médico que exigia que ela instrumentasse o aborto, e ela nunca mais teve crise nenhuma. Porque inconscientemente ela se culpava e tinha aquelas crises. Deu para entender? Então, a causa daquela doença era o quê? Um pecado. Tá certo? Muitas vezes acontece da pessoa não achar o diagnóstico, o médico não acha. Não acha. E sem oração fica impossível, porque a pessoa está contaminada, está com problemas. Não tem jeito. Essa pessoa precisa ser evangelizada e precisa renunciar. Às vezes também acontece que imediatamente após a oração de perdão, a pessoa fica completamente curada. Que foi o que aconteceu comigo há 16 anos atrás, que eu peguei uma enfermidade e foi logo depois que o meu filho morreu e eu não perdoava. Quando eu já estava em repouso absoluto, há 8 meses, a Delisete foi rezar para mim. E ela fez uma oração de perdão comigo. E eu sarei, imediatamente. Então, a gente precisa ver isso. Sempre conto o exemplo que o Cláudio tinha um hobby que era filmagem. E eu não sei se vocês se lembram daquele filme Super 8. Quem sabe o que é? Aquele filminho que ia passando quadro por quadro, lembra? Então, tinha a máquina de filmar e depois o filme que era feito era visto num aparelhinho, quadro por quadro. E aqueles quadros que estavam escuros, que estavam muito claros, que estavam embaçados, e eles iam tirando e colava outro pedacinho. No fim, você via o filme antes e via o filme depois, e você achava maravilhoso. Porque cada quadrinho daquele ia sendo tirado. Aquele quadrinho que estava ruim. Jesus hoje quer fazer com a nossa vida, com o filme da nossa vida, a mesma coisa que o Cláudio fazia com aquele filme Super 8. Jesus quer olhar a sua vida quadro por quadro. E Ele vai estar presente ali naquele momento em que você foi traumatizado, em que você foi espancado, violentado, brutalizado, agredido. Ou Jesus vai ficar com você naquele momento em que Ele não estava. E que você mentiu, roubou, matou, xingou, blasfemou. E fez coisas horríveis. E aí o filme da sua vida vai parecer outro. A sua vida vai mudar, a sua saúde vai mudar completamente. Por quê? Porque Jesus foi lá, quadro a quadro, e modificou aquela cena que não estava boa. É isso que faz quando nós temos cura interior. Tudo que é mostrado é importante. O Padre de Grandes, que veio para o Brasil, ele, há 10 anos atrás, ele disse o seguinte: eu tenho para mim 2.000 horas de cura interior já. 2.000 horas de cura interior. Então, o que acontece? Eu não vou pedir para mim, porque tem gente que precisa tanto mais do que eu. Pois você está muito enganada. Você está muito errado. Muito errada, porque quanto mais cura interior você tiver, quanto mais você permitir que Jesus volte no seu passado e fique com você desde o momento da concepção, mais poderosamente Jesus vai poder usar você como instrumento. Eu costumo muito juntar 2 ou 3 amigos ou amigas e a gente faz novena para a gente mesmo. A gente reza pela gente mesmo. Se você tem seu marido que reza, seu filho que reza, pede oração. Pede oração.
Mas também você não precisa ficar preocupado de correr atrás de quem tem o dom. Você mesmo pode deitar, pode sentar e falar: Jesus, por que eu estou desse jeito? O que foi que aconteceu comigo? Quando foi que começou essa doença em mim? Quando que começou isso, Jesus? Por que eu sou tão má? Por que eu sou tão insensível? Por que eu sou tão, gasto tanto à toa? Por que eu não sei cuidar das minhas coisas? Por que eu sou tão relaxada? Por que eu sou tão preguiçosa? Por que eu não gosto das pessoas? Por que eu sou desconfiada? Vocês entendem? E Jesus vai mostrando, Ele mostra, não precisa correr atrás de todo mundo que reza. Reza você sozinha, pede para Jesus a cura interior e não tenha medo. Porque quando você está em cura interior, você pode chorar, mas não é um choro de depressão. Você vai lembrar daquilo, você vai chorar, mas você não vai ficar deprimido, você vai ficar curado. 5 minutos de cura interior podem ser mais importantes do que 10.000 horas de análise, com 10 vidros de calmantes. Quantas pessoas que nunca tiveram alta do psiquiatra vêm para a oração: Jesus, olha, você está assim por causa disso, Jesus está te curando, pronto, acabou, vai para casa e está muito bem, obrigado. Quantas vezes já aconteceu isso? Não que não seja bom, preste atenção, procurar um médico, um psiquiatra, um medicamento é muito importante, é muito bom, é bíblico. Que Deus abençoe os médicos e os medicamentos, mas nada pode ser comparado com a oração, nada. Por quê? Porque quando você pede para o médico te ajudar, ele vai te ajudar com o poder que ele tem. E quando você pede para Jesus te curar, Ele vai te ajudar com o poder que Ele tem. E é muito mais eficaz, vocês não concordam? Tinha uma amiga minha, a Cecília, eu sempre falo, ela foi rejeitada na hora que ela nasceu. O pai olhou para ela e falou assim: ai, mais uma menina. E ela tinha muita dor de cabeça, muita enxaqueca. Um dia ela veio para a oração: ai, Jesus está mostrando que você foi rejeitada. Você perdoa o seu pai? Ah, eu perdoo meu pai, eu não sabia. Meu pai sempre foi tão amoroso. Vocês entendem? Uma prova bíblica de que nós podemos ter traumas desde o útero, e que nós temos uma alma, e que o aborto é um assassinato. É aquela passagem que Nossa Senhora visita Santa Isabel, vocês se lembram? Não é linda aquela passagem? Quando Nossa Senhora chegou, ela estava plena do Espírito Santo, ela estava esperando Jesus. Quando ela chegou perto da Santa Isabel, o que aconteceu? O menino que estava no ventre de Isabel estremeceu. A gente pode dizer, ele foi batizado no Espírito Santo naquele momento. Então, tudo o que aconteceu com a gente desde o útero da nossa mãe está marcado, está registrado. Quem já teve alguma experiência de entrar em regressão de idade durante a oração, sabe que você vai se lembrar desde o momento da sua concepção. Minha cunhada, ela entrou em regressão e ela dizia: eu não quero nascer. Por quê? Por que você não quer nascer? Ah, porque o quarto está cheio de gente. Ela nasceu em casa. Então, tudo o que acontece com a gente está marcado, está registrado, está lá. Nós temos, acho que, um porão de entulho, não é? Que está lá atrapalhando a gente, está lá cutucando a gente, está lá deixando a gente doente, deixando a gente nervoso, deixando a gente desequilibrado. Tá certo? Então nós temos que pedir a cura. Talvez vocês vão entrar num processo de cura interior. Não se assuste.
Não se assustem. Uma vez a irmã Bridget rezou para mim. Eu me lembro muito bem. Ela rezou para mim e foi assim, olha, eu não podia ir no encontro que ela estava pregando aqui no Brasil. Então, a Ingrid, uma amiga nossa, falou assim, Celina, ela vai almoçar em casa? Se você estiver na porta, a hora que ela entrar, eu peço para ela rezar para você. Eu falei, é lógico que eu quero. Imagina se eu não quero. Eu quero. E eu fui. Aí a irmã Brides entrou, eu entrei na sala junto com ela, fiquei de pé, ela impôs as mãos sobre mim, eu quase caí em repouso, né? Fiquei balançando, me segurei muito para entrar em repouso, para não entrar em repouso, não cair. E eu passei 2 dias em repouso. Só isso. Ela só falou isso para mim, ela só impôs as mãos 1 minuto, 1 segundo e falou assim, não importa o que você faça, você é sacrário vivo de Deus. Pronto, acabou. Eu fiquei 2 dias em repouso. Eu entrei no carro, fui para casa dormir, levantei no banheiro, almocei, jantei, dormi 2 dias. E foi a oração mais maravilhosa que aconteceu comigo. Deu para entender? O Espírito Santo de Deus pode transformar uma vida em 1 minuto. Existem sinais sensíveis da presença de Deus e da presença do inimigo. Então, por exemplo, o calor, a brisa, o perfume, a alegria, a paz, o repouso no espírito, a dor mais forte na hora da oração, o choro que liberta, que é aquele choro que Jesus mesmo está enxugando a sua lágrima, porque você está em comunhão com Ele, você está em oração. Tudo isso são sinais da presença do Senhor. O calor na cabeça, no corpo, na parte enferma. Mas também existem os sinais sensíveis do inimigo. O frio, o calafrio, o medo, o arrepio. Muitas coisas, o cheiro horrível, por exemplo. Não é? Isso também são sinais. Com essa oração de hoje, vocês podem ter sinais sensíveis da presença do Senhor. Talvez vocês vão dormir e durante o sono vocês vão lembrar, sonhar com a infância de vocês. E tudo isso é oração. Quando vocês forem dormir, Jesus, eu consagro o meu sono, me cura enquanto eu durmo. Me abençoa. Senhor, me dá a cura interior da causa disso, da causa daquilo. Tem que pedir. Na Bíblia nós temos mais de 8.000 bênçãos. Qual é a bênção que você quer? É preciso pedir. Tá certo? Um modo de rezar errado é assim. Por exemplo, Jesus, me tira isso. Jesus, me tira esse orgulho. Jesus, me tira essa dor. Jesus, me tira a cobiça. Jesus, me tira essa tentação. Não é uma postura certa de oração. O menino Jesus apareceu para São Jerônimo no dia de Natal. E disse assim para São Jerônimo, hoje é meu aniversário, o que é que você vai me dar de presente? E ele falou, eu dou tudo o que você quiser. Eu dou a minha vida. É pouco. Meu presente, o meu passado, o meu futuro. Isso é pouco. O que é que você vai me dar de especial no dia do meu aniversário? Jesus perguntou. Ele falou, mas eu dou a minha inteligência, eu dou meu coração, o meu amor, eu dou tudo, é pouco. Então, Jesus, o que você quer de mim? Isso tudo que você está me dando já é meu. Você me pertence. Eu vim para buscar o seu pecado. Me dá o seu pecado. Então não adianta dizer assim para Jesus, me tira isso, me tira aquilo, como se ele fosse seu empregado, um lixeiro, sei lá, que vai lá e vai tirando as coisas ruins. Você tem que dizer, Senhor, eu te entrego.
Eu te entrego o meu orgulho. Eu te entrego a minha mesquinharia, a minha avareza, minha pobreza de espírito. Eu te entrego o meu pecado, minha boca suja. Eu te entrego isso. E é esse o maior presente que você pode dar para Deus. Existem coisas que, agora a gente passa rápido por essas coisas que impedem a cura. Eu vou dizer para vocês um exemplo de coisas que impedem a cura. A falta de perdão. Se você não consegue perdoar, o seu coração não está pronto. Não está pronto para receber a graça. Que nem a gente fala, no deserto chove, mas a terra é tão árida e tão seca que a 5 metros do chão a chuva volta para o céu. A mesma coisa, Deus está sempre derramando graças, mas o seu coração só tem raiva, só tem ódio. O que acontece? A graça volta para Deus. E a gente fica sem as curas. Outra coisa que impede a cura é a falta de confissão. Confissão é o maior exorcismo que existe, vocês já sabem disso. Quantas pessoas são curadas durante a confissão? Por quê? Porque o mal não tem poder sobre o perdão de Deus. O demônio, ele não sabe amar. Por isso, ele não tem poder sobre o amor. Ele tem poder sobre tudo, menos sobre o amor. Então, a confissão é importante. Também, você precisa aprender a repreender, como nós falamos. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Não é o meu poder. Não é o poder do Papa. Não é o poder de nada, é o poder de Jesus. Eu repreendo isso em mim. Eu não aceito, eu renuncio, eu repudio, eu amarro, eu acorrento, eu anulo esse poder, pelo poder do Espírito Santo em mim. Isso vocês precisam aprender a rezar. E a rezar também pelas pessoas que dependem de você, especialmente filhos, né? Marido, esposa. Então, a falta de perdão, a falta de confissão, e uma coisa que também atrapalha a cura, são os mártires. Vocês já viram? Os mártires, como a gente costuma falar. Pessoas que reclamam o tempo todo. Como você vai? Tô mal, tá chovendo, né? Que tempo horrível. Ai, queimou a panela. Ai, eu tenho horário, estou com pressa, estou sempre correndo, estou sempre cansada, não consigo fazer nada. Minha vida é uma coisa. Então, os mártires, eles são muito difíceis de serem curados. Porque eles querem atenção só para eles. Eles não conseguem sair deles mesmos. Então, reclamam o tempo todo, do tempo da chuva, do horário, do calor, do frio, dos filhos, do marido, da empregada, do patrão, do colégio, do professor. Ninguém presta. Nada está bom. Vocês já viram um cachorro correndo atrás do rabo? Vocês já viram? Por que será, né, que faz isso? Mas quem reclama de tudo é que nem eu acho que é que nem um cachorro que vai, corre, 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 e não faz nada, né? Não acontece nada, né? Tem algum veterinário aqui? Então, os mártires é difícil, gente, é difícil. Então, você precisa mudar esse comportamento, se você é assim, e pedir ao Senhor a cura interior do porquê que você se considera um mártir e você tem autopiedade o tempo inteiro. Uma coisa que reclamar, né? E o louvor liberta. Qual é a vacina para esse mártir? Para ensinar esse mártir a louvar. Senhor, eu te louvo porque a panela queimou. Eu te louvo porque eu martelei o meu dedo. Eu te louvo porque não vai dar tempo de eu chegar ali. Eu te louvo por causa do barulho que teve de manhã. Eu te louvo, Senhor, porque eu estou nervosa, eu estou atribulada. Eu te louvo, Senhor, porque eu sinto que as pessoas não gostam de mim. Eu te louvo, Senhor, porque por tudo.
Porque isso é a vacina. É a vacina contra os mártires, né? Para ajudar os mártires. Para Deus, tanto faz curar uma multidão, 1 milhão de pessoas no mundo inteiro, ou uma pessoa só. Então, às vezes, está fazendo cura interior, quando acaba a cura interior, você fala, você reza para mim? Eu falei, mas eu acabei de rezar. Então, é a sua cura interior, é a sua oração pessoal que é muito mais importante. Quem está aqui na frente só está conduzindo uma oração. Mas aquilo que você se lembra, aquilo que você entrega, aquilo que você pede, isso é que é o importante. É um momento de graça? É, porque quanto mais pessoas em oração, mais a presença do Senhor, não é? Mas é a sua oração pessoal que faz todas as coisas, não é ninguém que está rezando. Tudo que vai ser falado, você pode se confessar. Por exemplo, eu chego pro sacerdote e falo, olha, eu quero me confessar de todas as vezes que eu senti raiva das pessoas. Eu quero me confessar de todas as vezes que eu fui mesquinha. E tudo que você puder dar um nome para você mesmo de algum mal, você pode se confessar com o sacerdote e receber o perdão. Quanto mais você permitir, mais o Senhor vai te curar. O demônio tem poder e Deus tem poder, mas só aquele que você permite. Então, permita que o Senhor te cure. Convide Jesus para entrar dentro do seu coração. Uma vez eu falei assim para uma pessoa, Jesus está curando você de um dia que você levou uma bofetada. Imagina, eu não tenho raiva dessa pessoa. Não tenho nada. Eu falei, mas ele não está curando hoje. Ele está curando aquele dia. Deu para entender? Então você vai entregar o seu passado nas mãos do Senhor. Talvez vocês vão entrar em cura interior profunda. E vocês vão ficar uma semana em cura interior, lembrando. Deixa acontecer isso. Peça para Jesus que aconteça mesmo isso. Porque isso é graça, é bênção, é cura. Às vezes uma cura interior determina uma cura física. Vou dizer para vocês, fui rezar para uma pessoa que estava numa UTI e não acordava, estava em coma. O que aconteceu? Quando foi rezar para ela, apareceu que aquele homem tinha espancado a mulher dele até o ponto de deixá-la jogada no chão. E ele sentia tanta culpa que agora ele não queria acordar do coma. E aí a gente pediu ao sacerdote que desse a unção dos enfermos, rezamos por aquela cura interior que o Senhor estava mostrando, e ele acordou. Alô, cheguei. Vocês entendem? Então, a culpa também é uma coisa muito triste. Culpa é uma coisa. Arrependimento é outra. Quando eu sinto culpa, eu me condeno, eu me autocondeno, eu não sou capaz de aceitar o perdão de Deus. Eu me culpo, eu me mato, eu me amasso, eu adoeço. É orgulho. Como eu, que sou uma pessoa tão maravilhosa, pude cometer um erro tão terrível? E o arrependimento não. Quando eu me arrependo, eu peço para o Senhor a misericórdia. Senhor, eu sou pecadora, eu sei que eu sou. Eu fiz essa lambança aí. Eu fui causa de toda essa desgraça. Mas eu te peço perdão. Eu aceito o seu perdão. Eu preciso da sua misericórdia. Eu quero mudar de vida. Deus não quer ninguém amarrado nos próprios erros. Para isso que Ele morreu. Para salvar a gente.
E nós temos que ter a humildade para aceitar o perdão de Deus. Por isso, se você agora vai se lembrar de alguma coisa muito feia que você fez, saiba que a misericórdia de Deus é muito maior. E que o Senhor pode usar esse erro que você cometeu como uma experiência muito grande e ungir você para um trabalho muito lindo. E como está escrito na Bíblia, resgata o seu pecado pela prática da justiça. Uma vez eu rezei para um médico. Ele não se conformava. Porque ele perdeu uma pessoa na mesa de cirurgia. E daí para frente a carreira dele afundou. Foi erro dele. Enquanto este homem não foi para a confissão, não recebeu o perdão de Jesus, não aceitou aquele erro, não entregou aquelas mãos, aquela pessoa que morreu nas mãos de Deus, ele não tinha jeito. E muitas pessoas são doentes por causa disso. E Jesus não quer isso. Se alguém morreu por sua causa, saiba que essa pessoa está nas mãos do Senhor. Prometa para Jesus que nunca mais você vai cometer esse erro. E aceite o perdão de Jesus. Tenha a humildade suficiente para abaixar a sua crista e a sua cabeça e o seu coração. E permitir que Jesus te dê uma vida nova. Então agora você vai fechar os seus olhos. Ainda vou contar mais a última coisinha. Vocês conhecem aquela história da mulher com a trouxa na cabeça? Na estrada? Ela tinha uma mulher que estava com uma trouxa na cabeça na estrada. Passou uma carroça. E o carroceiro ficou com pena da mulher e fez assim para ela sentar atrás. E ela sentou na carroça. Que bom, ganhou uma carona, né? Aí ele foi. Andou. Horas, horas. Quando chegou na cidade, ele olhou para trás e a mulher estava lá na carroça, só que ela continuava com a na cabeça. Deu para entender? Às vezes a gente faz isso com a oração. Agora você vai entregar de verdade. Se você perceber que precisa de confissão, você vai anotar isso e vai procurar um sacerdote. Tá bom? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós sabemos que tudo que você nos mostra é importante, que tudo que você faz é maravilhoso. E nós sabemos que todas as coisas concorrem para o nosso bem. E é por isso, Senhor, com essa certeza e com essa alegria no nosso coração, que nós vamos entregar nas Tuas mãos santas e benditas e maravilhosas o nosso passado. Você veio para resgatar o nosso pecado. E é nessa hora, Senhor, que eu vou te entregar o meu pecado. Entregue nas mãos do Senhor a pior coisa que você já fez em toda a sua vida. A pior maldade, aquilo que você considerou um crime. Jesus tocando e mostrando e curando egoísmo. Você que usa as pessoas como seus escravos, como você que manipula as pessoas, você que tem essa tendência para mandar. Jesus tocando, abençoando você. Jesus tirando medo, muito medo. E o Senhor mostra medo de ficar sozinho, de ficar sozinha. Medo assim no sentido de futuro. Quando alguém da sua casa adoece, você entra em pânico. Jesus abençoando muito, tocando você.
Vá entregando, não importa o que está sendo falado, importa o que você está rezando. Deixa a sua memória solta. Pergunta para Jesus o porquê da sua doença. Jesus tirando o trauma de tiro de revólver, tiro de espingarda. E Jesus também curando um trauma de pescaria. Jesus tirando o medo de morrer afogado. E Jesus mostrando aqui crianças que nasceram e sufocaram com a placenta. Talvez agora você esteja sentindo uma espécie de uma falta de ar, mas é a cura do Senhor. Jesus mostrando mães na hora do parto. Entregue na hora do parto o que você sentia. Jesus tirando o desgosto de não poder ter filhos. O grande desgosto que você sente. Quando você amamentou e o seu seio rachou, doeu, sangrou. E você se sentia impotente, incapaz de cuidar daquela criança. Trauma de botas, usar bota. Na infância, trauma de problemas ortopédicos. O Senhor está curando traumas de pontos que inflamaram, que precisou pôr o dreno, que precisou abrir de novo. Trauma de uma segunda cirurgia, porque a primeira não deu certo. Pessoas que assistiram uma cirurgia e o horror que você sentiu daquela cirurgia que a pessoa estava aberta ali na mesa. O Senhor está tocando em traumas de infecção de ouvido. É alguma coisa assim grave que aconteceu no ouvido. Tímpano perfurado, Senhor tocando, abençoando. Obrigada, Senhor, pelos sinais sensíveis da sua presença. Obrigada pelo calor que muitos estão sentindo no rosto, estão corados. Estão sentindo calor nas costas, no ventre. O Senhor tocando em problemas no fígado. E o Senhor tirando traumas de vermes na infância. Vermes. O medo de operar. Se você já fez alguma cirurgia, lembre-se daqueles momentos antes da cirurgia e peça para o Senhor tirar. O medo que alguém vai para uma cirurgia. Obrigada, Senhor Jesus. A vergonha por causa dos dentes. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Derrama sobre nós a graça
da oração pessoal, Jesus. Aquela graça que é quando você falou, que quando a gente rezasse, não multiplicasse as palavras, que fechasse a porta do quarto e rezasse, e você que ouve o silêncio, você nos atenderia. Derrama, Senhor, a graça da oração pessoal. E muito obrigada, Senhor, pela sua presença. Você que é o médico dos médicos, o príncipe da paz. Obrigada, Senhor, pelas graças que você ainda vai derramar sobre nós nesta tarde. Glória, louvor, honra a você, Jesus, o nosso mestre, o nosso único Senhor. Amém.